Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, em Mateus, capítulo de número 8. Vamos pensar um pouquinho sobre este Jesus. Pensar um pouquinho sobre este Jesus. Em Mateus 8, vamos ler do versículo 23 ao versículo 27. Será o texto que nós leremos nessa noite. Amém, glória a Deus. Estou conversando aqui com a minha equipe do lado aqui, fiquem tranquilos. Amém. Mateus 8, 23 a 27, Deus tem um texto que vai falar um pouquinho desse Jesus. Você encontrou aí? Amém? Todos encontraram? Mateus 8, de 23 a 27, diz assim: Depois que entrou no barco, seus discípulos o seguiram, e levantou-se no mar tão grande tempestade, que o barco estava sendo coberto pelas ondas. Jesus, porém, estava dormindo. Os discípulos se aproximaram e o despertaram, dizendo: Salva-nos, Senhor, vamos morrer. Ele lhes respondeu: Por que temeis, homens de pequena fé? Então Jesus se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e houve grande calmaria. E aqueles homens se admiraram, dizendo: Quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém, glória a Deus. Pai, nós estamos aqui com a Tua Palavra, que acabamos de ler nessa noite, e queremos rogar ao Senhor, que o Senhor possa, ó Deus, nos mostrar, e nos ensinar, e nos relembrar, um pouquinho mais, de quem é esse Jesus. Em nome dele que nós oramos, amém, Deus. Quem é este? Quem é este? O versículo 27, que nós lemos, o texto diz: E aqueles homens se admiraram, dizendo: Quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este? Quem é este em que o mundo para celebrar no mês de dezembro? Quem é este em que, mesmo que o mundo fala que não para celebrar ele, nós estamos voltados com os nossos olhares para ele? Quem é este que nós falamos tanto, comentamos tanto? Quem é este homem que dividiu a história em antes e depois do seu nascimento? Quem é este? Você conhece realmente essa pessoa? Você conhece esse Jesus? Hoje pela manhã nós falamos que as pessoas têm tido dificuldade de responder sobre este Jesus. Até mesmo pessoas declaradas cristãs têm tido dificuldade de conceituar quem é este Jesus. E uma questão aqui que nós precisamos e observamos no texto é que muitas vezes nós dizemos que conhecemos Jesus, mas agimos como se não conhecêssemos este Jesus. O versículo 27, parece estranho, o pastor está começando de trás, mas é isso mesmo. O versículo 27 nos mostra que esses homens que fazem essa pergunta estavam no barco, estavam navegando com o mestre. Eles não eram o primeiro momento que eles estavam com Jesus, não é o primeiro milagre que eles observam de Jesus, não é o primeiro momento que eles estão tendo com o mestre. Se você olhar e observar um pouco antes, Jesus já estava realizando milagres, Jesus já havia iniciado o seu ministério, eles já haviam contemplado algumas coisas, ainda que eles iriam contemplar muitas outras depois disso, mas nós observamos que não eram totalmente desconhecidos, ou Jesus não era totalmente desconhecido desses discípulos. E agora nós vamos observar eles fazendo exatamente essa pergunta: quem é esse?
Eles estavam navegando com Jesus, mas não o conheciam por completo, não o conheciam na plenitude. Esses somos nós, que temos Jesus na nossa vida, temos Jesus na nossa embarcação, temos Jesus junto conosco, mas nós não conhecemos esse Jesus por completo. Ainda temos que prosseguir e continuar prosseguindo em conhecer esse Jesus. O texto bíblico nos mostra aqui um dos inúmeros milagres que Jesus realizou quando ele esteve aqui nesta terra. E este milagre, nós vamos ver este mesmo milagre também narrado nos outros evangelhos de Marcos e também no evangelho de Lucas. E esse milagre apresenta um pouquinho mais desse Jesus maravilhoso. Quem é este? Jesus é aquele que às vezes não impede a tempestade de se levantarem contra a embarcação de nossa vida. Este é Jesus. O versículo 23, o versículo 24, agora voltando nos primeiros versículos, o texto vai mostrar para nós que Jesus ele entra no barco, e logo em seguida os discípulos vão atrás dele, também entram no barco. Eles iniciam aquela navegação, e quando eles estão ali navegando, o texto nos mostra que naquele mar se levanta uma grande tempestade essa muito violenta. Versículo 24 vai dizer que levantou-se no mar tão grande tempestade, que o barco estava sendo coberto pelas ondas. O mar aqui em questão é o mar da Galileia. Interessante observarmos um pouquinho dessa particularidade, é que tempestades e ventos fortes nessa região era muito comum, é algo normal. Isso se dá até mesmo pela questão geográfica, o relevo daquela região, onde é cercado por montanhas com neve, em especial o Monte Hermon, na sua parte norte, uma depressão de mais de 200 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Cria-se essa instabilidade no clima e que faz com que essas tempestades aconteçam. Então, quando nós observamos isso, não era a primeira vez, não era algo normal, não era algo anormal para os discípulos. Mas o que fez eles assustarem? O que fez aqueles homens então tratarem aquela tempestade de uma forma diferente? O que fez com que eles assustassem de tal maneira, com que eles mesmos correram e ficaram assustados? É porque aquela tempestade foi uma tempestade diferente de todas as demais outras que eles já haviam passado. Mesmo sendo navegadores experientes, porque boa parte deles eram navegadores ali, eram pescadores, então tinha experiência. Então, para poder levá-los a assustar, é porque foi algo realmente fora do comum. O que isso nos ensina, pastor? Nos ensina que nós também, assim como aqueles discípulos, pescadores, navegadores, experientes, também somos acostumados com problemas. Nós também enfrentamos problemas. Existe um ditado por aí que diz que a gente tem que matar um leão por dia. E tem dia que você tem que matar 2, 3 leões para poder você conseguir romper o dia, porque senão você não consegue romper o dia. Então, problema, nós enfrentamos no nosso dia a dia. Todos nós somos acostumados a lidar com questões que vão tirar a nossa paz, vão tirar ali a nossa satisfação em algum momento de estar realizando algo. Eles não estavam enfrentando algo ali que realmente era do seu dia a dia. Assim como nós também, quando nós nos deparamos com algumas tempestades, e essas tempestades nos tiram a paz, essas tempestades nos causam preocupação, porque não é um problema comum do nosso dia a dia. Os problemas comuns do dia a dia nós enfrentamos, nós passamos por eles. A vida é assim. Só que algumas tempestades parece que são mais prolongadas, mais brutais, a ponto de que, mesmo que nós utilizemos toda a nossa experiência, toda a nossa expertise para poder rompê-las, nós não conseguimos.
A gente sempre tenta canalizar e pensar, olha, eu passei tal situação em tal época da minha vida, então eu vou agir da mesma forma que eu vou conseguir vencer. Então quando você coloca isso em prática, não funciona, porque é uma outra situação, é um outro problema, é uma outra tempestade ainda mais violenta. Felizmente, nós também vivemos um tempo em que é pregado um evangelho, ou um pseudo-evangelho, que diz que eu e você nós não podemos passar por problemas, eu e você não podemos enfrentar tempestades, porque nós somos filhos de Deus. Só que isso é uma mentira que o inimigo coloca, para tentar fazer você esmorecer na fé, para tentar fazer com que você não persista. O texto nos mostra que Jesus estava junto com eles, e mesmo assim, essa foi talvez a pior tempestade que eles enfrentaram até aquele momento. A grande questão aqui, que nós precisamos entender, é que mesmo que nós venhamos a continuar enfrentando lutas, temores, problemas, adversidades sem fim, tempestades em que as ondas vêm sobre a nossa vida, o importante e que o Senhor quer nos ensinar, é que nós não precisamos temer, porque nós temos alguém que acalma a tempestade junto conosco. O Salmo 118 nos relembra algo precioso e que nós não podemos nunca esquecer, igreja, que diz o seguinte, Salmo 118, versículo 6, o Senhor está comigo, não temerei, o que me pode fazer o homem? Irmãos, se nós esquecermos disso aqui, nós vamos sucumbir a todos os problemas que vierem diante de nós, em nossas vidas. Quando vierem os problemas, o que nós precisamos entender é que o Senhor está conosco, então não precisamos temer, o Senhor está conosco. Se nós entregamos o coração a Jesus, se nós vivemos para esse Jesus, nós não temos o que temer. O fato de você cristão não te dá imunidade contra as tempestades, mas o fato de você ser um cristão te dá a garantia de ter junto contigo aquele que tem o poder para acalmar a tempestade. Lembre-se disso nessa noite, lembre-se disso nessa noite. Quem é este? Este é Jesus. Jesus é aquele que não se apavora, mesmo em meio ao nosso desespero. Versículo 24, finalzinho dele, e o versículo 25, traz para nós o seguinte: Jesus, porém, estava dormindo. Os discípulos se aproximaram e despertaram, dizendo: salva-nos, Senhor, vamos morrer. E eu quero fazer uma pergunta para o seu coração nessa noite: como você fica diante dos desesperos da vida? Você consegue se controlar? Ou você é aquela pessoa que se desespera rapidamente? Existem os dois grupos de pessoas. Existem pessoas que conseguem lidar diante dos problemas, mas quando o problema é muito grande e se avoluma, a pessoa se desespera, a pessoa, ela cria um pavor tão intenso que ela não consegue nem mesmo se controlar ali nas coisas mais básicas da vida. Em contrapartida, existem outras pessoas que o mundo pode estar acabando, pode estar desabando, e ela consegue deitar e dormir tranquilo, como se nada estivesse acontecendo, né? Tem esses dois grupos de pessoas que não se apavoram diante das circunstâncias, diante dos problemas mais absurdos possíveis. Eu lá em casa mesmo tenho uma esposa que ela é muito tranquila quanto a isso, né? Ela não se desespera facilmente. Lembro-me de uma vez que eu tive um acidente de carro, e nesse acidente o pneu estourou, e nós estávamos saindo já da pista, e o carro pegou uma leira assim em volta, e ele tombou, não capotou, ele tombou o carro, né? Eu lembro que desde o momento em que o pneu estourou, e a gente ali naquela pista, e o carro tombando, né? E daqui a pouquinho o carro tomba e tal, e para, e a minha esposa ficou quietinha, não falou um A, não pediu, não fez nada. Eu só olhei para cima assim, o cinto, usem cinto de segurança, tá, irmão? O cinto de segurança segura. Ela travada lá, o carro tombado. Eu falei assim: você está bem? Estou bem, estou tranquila, então vamos embora. Não deu um pio, irmãos. Tem alguns que o carro chegou um pouquinho mais na frente, está vendo o carro, você vai bater. Cada um reage de uma maneira, cada um tem um jeito de lidar com a situação.
Eu fiquei incrível com aquilo, irmãos. Estava recém-casado. Tombou o carro, não falou um A. Falei assim, então estou bem na vida, vou passar a vida toda tranquilo, né? Então, eu fui muito abençoado mesmo, né? Eu fui muito abençoado mesmo. Mas assim, existem situações em que nós vivemos diante de um desespero e não sabemos como lidar. O texto nos mostra aqui que a tempestade era tão grande que o barco estava sendo coberto pelas ondas. A água estava entrando, cobrindo o barco. E Jesus estava fazendo o quê? Dormindo, tranquilo, sossegado. E os discípulos vão lá e falam: Senhor, Senhor, nós vamos morrer, nós vamos morrer, nós vamos morrer. Olha, o texto nos mostra aqui e nos ensina que na vida nós também passamos por momentos assim. Existem momentos em que nós estamos navegando em águas tranquilas, mas de repente, o mar começa a agitar, o mar começa a volumar, as ondas começam a crescer, e a gente começa a tentar sair daquela situação, mas as ondas começam a entrar, e parece que tudo vai nos levar para o fundo do mar. E esses problemas podem ser talvez uma demissão inesperada. Você estava muito tranquilo no seu emprego, estabilizado, e de uma hora para outra, você perde seu emprego, perde sua estabilidade. Você está vivendo sonhos, projetos de vida com o seu cônjuge, e é acometido de uma enfermidade, ou até mesmo de um mal súbito, e você perde essa pessoa querida. Você está vivendo o sonho de uma gravidez, um filho tão esperado, e de uma hora para outra, um aborto acontece. Irmãos, poderíamos continuar citando tantas e tantas outras situações, de histórias, que eu e você enfrentamos no dia a dia. Histórias essas em que nós estamos navegando, caminhando, atravessando essa vida de forma tranquila, até mesmo alegres, felizes, contentes, mas de uma hora para outra essas situações acometem, as ondas começam a tomar conta, começam a entrar na nossa embarcação, e a gente começa a sofrer essas situações. Nós começamos a perguntar: por que isso acontece? Sabe por que o Senhor nos permite passar por isso? Para que nós não nos esqueçamos de quem é capaz de resolver os nossos problemas, de quem é capaz de acalmar as nossas tempestades e buscarmos a ajuda dEle. O Senhor nos permite passar por essas situações para poder mostrar quem é o soberano, quem está no governo de todas as coisas. O Senhor nos permite passar por essas situações para que possamos continuar em sua dependência. Foi isso que os discípulos fizeram. Por mais hábeis, por mais experientes que eles fossem, eles tiveram que naquele momento ali, ir até Jesus e clamar até Jesus e dizer: Senhor, socorra-nos, nós vamos perecer, nós vamos morrer, nos ajude. Nos momentos em que o mar se revoltar contra a sua vida, as ondas se avolumarem a ponto de te levar ao desespero, não tenhas vergonha de clamar pelo socorro e auxílio de Jesus. Não tenha vergonha disso. Clame, clame, clame. Talvez até entoie o hino 328 do cantor cristão: ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Cante ao Senhor, louve ao Senhor. Quem é este? Este é Jesus. Jesus é aquele que prova a nossa fé e acalma a tempestade. O versículo 26 vai fechar aqui para nós dizendo: e ele lhes respondeu: por que temeis, homens de pequena fé? Então Jesus se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e houve grande calmaria. Interessante observar a ordem dos fatos narrados pelos evangelistas. Como eu disse,
Esse mesmo episódio é narrado por Mateus, Marcos e Lucas. Os 3 evangelistas narram o mesmo episódio. E nós vamos observar que na ótica de Mateus, após ser acordado, o que Jesus faz primeiro é lhes perguntar por que estavam temerosos, onde estava a fé deles. Só que se você observar na ótica de Marcos e Lucas, quando ele é acordado, ele primeiro acalma o vento e a tempestade no mar, para depois fazer essa pergunta a eles. Interessante como nós observamos a narrativa. E aqui não há nenhuma incoerência, é a forma como cada um enxergou ali aquela situação. O que importa aqui é o princípio que ele quer ensinar. Ao ser acordado, a pergunta que Jesus faz aos discípulos é: por que temeis, homens de pequena fé? Sabe o que Jesus quer ensinar aqui? É onde nós estamos depositando a nossa fé, nos momentos de fúrias, de ventos e grandes ondas turbulentas que abatem a nossa vida. Onde está a nossa fé? Ou como temos exercitado a nossa fé nos momentos difíceis, nos momentos de provações? Será que nós estamos sucumbindo de qualquer forma? Perdendo a fé por qualquer coisa? Ou mesmo que não seja qualquer coisa, nós estamos negociando o poder desse Jesus de qualquer maneira? Entenda uma coisa: se Jesus está conosco, não há o que temer. Se Jesus está conosco, não há o que temer. Não precisamos nos apavorar, por mais difícil que seja a situação. Ele detém todo o poder no céu e na terra. Ele demonstra aqui: olha, por que vocês estão assim com temor, homens de pequena fé? Olha, vocês não entenderam nada, vocês não viram um pouquinho lá atrás o que eu já fiz, quem eu já curei, quem eu realizei, o milagre que eu já fiz agora há pouco. Eles haviam visto alguns milagres de Jesus, e agora Jesus está dizendo para eles: olha, vocês são tão pouca fé assim? Aquelas pessoas nem andam comigo, e estavam ali, clamando pelo milagre, eu realizei o milagre, e vocês estão aqui comigo, caminhando comigo, e não estão exercitando a fé. Irmãos, como isso precisa nos ensinar. Ele detém todo o poder no céu e da terra. Mateus 28, 18, Jesus aproximando, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Todas as coisas que existem foram criadas pela palavra de sua boca, o que diz João 1:3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada que foi feito se fez. Assim sendo, por mais difícil e complicado que seja a situação, eu posso fazer aquilo que o salmista expressa para nós, no Salmo 37, versículo 7, na parte A, quando diz: descansa no Senhor e espera nele. Podemos sim descansar no Senhor, não precisamos nos apavorar. A maravilha de ter Jesus caminhando junto conosco é esta: é ter a garantia de que mesmo diante da nossa pequena fé, quando nós a exercitarmos, Ele vai repreender os ventos, vai acalmar as tempestades que vêm, e vai fazer com que a bonança possa acontecer. Basta apenas crer e confiar nele, amém? Mesmo diante de nossa pequena fé, o Senhor Jesus é capaz de fazer todas essas coisas. Quem é este? Este é Jesus, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor e Salvador de nossas vidas. Esse é Jesus, que é aquele que às vezes não vai impedir que as tempestades se levantem contra a embarcação de nossa vida. Esse é Jesus, que não se apavora, mesmo em meio ao nosso desespero, mesmo em meio ao nosso pavor. Mas esse é Jesus, que acalma a tempestade, prova a nossa fé, ouve e faz com que a bonança possa acontecer, mesmo diante da nossa pequena fé. Exercite a fé nesse Jesus, amém? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, obrigado, Pai, quando nessa noite o Senhor nos mostra em Tua Palavra: quem é este? Quem é este? Ó Deus, os discípulos fazem aquela pergunta, e ó Deus, em um momento em que eles passaram por uma experiência tão grande,
um momento tão marcante, a ponto dessa história ser redigida por 3 dos 4 evangelistas, ó Pai, de tanto que marcou a vida deles, ó Pai. Ó Deus, e essa história nos ensina que esse Jesus, ele continua tendo todo o poder no céu e na terra, e nós queremos, ó Pai, nessa noite, ser relembrados, ó Pai, dessas verdades, ser relembrados, ó Pai, do Teu amor e do Teu cuidado para conosco, mesmo diante do exercício da nossa fé pequena, Pai. Aumente a nossa fé, ó Deus, nos faça exercitar, ó Deus, a nossa fé no Senhor. Ó Deus, assim como o Senhor repreendeu os ventos, acalmou a tempestade naquele momento, que o Senhor possa assim estar fazendo também na vida dos Teus filhos, que aqui nessa noite estão passando por lutas e provações, ó Deus, das mais adversas possíveis. Talvez existem pessoas aqui nessa noite, Pai, que entraram nesse recinto, que estavam, ó Pai, vivendo uma vida tão tranquila, uma vida tão sossegada, Pai, mas de uma hora para outra, de repente, a situação mudou, Pai, e estão vivendo um caos, estão vivendo, ó Deus, uma tormenta tão gigante, ó Deus, mas essa noite, o Senhor está mostrando para os Teus filhos que o Senhor continua no barco, mesmo que pareça que as ondas vão levar, ó Deus, a sucumbir, o Senhor no tempo, Deus, há de se levantar, no clamor dos Teus filhos, ouvindo o clamor dos Teus filhos, e vai declarar bonança, vai declarar paz, a calmaria, Pai, a tempestade vai ir embora, e os Teus filhos navegarão, Pai, em águas tranquilas, desfrutando do Teu amor e do Teu cuidado, Pai. Traga, Deus, essa paz nesses corações, acalme corações nessa noite, Pai, que precisam ser acalmados pelo Senhor, e mostre a eles que esse é Jesus, esse é Jesus, esse é o Jesus que nós servimos, e é no nome dEle que nós oramos, amém e amém, Jesus, glórias ao nosso Deus.